pandemia, você vem com essa ideia aí, a gente dentro de casa querendo fazer isso. Ele vamos fazer, cara, porque... E ele tocava no ministério comigo, né, nesse ministério aqui que acabou. Eu falei, isso não vai dar certo. Sertanejo, por que sertanejo? Sertanejo, assim, aqui em Minas eu acredito que seja muito forte, mas no Espírito Santo também a turma gosta bastante do sertanejo. Eu falei, cara, assim, é uma ideia muito boa, mas eu acho que na pandemia não vai vingar. Quem que vai assistir isso, né? Ele, não, vamos tentar, vamos se reunir, vamos fazer e tal. Eu falei, tá, já que a gente tá em casa, você faz daí, eu faço daqui. E aí já é o primeiro link, né, de toda essa conversa nossa, que a gente, foi sem querer, né, lógico, com a agir de Deus para isso, mas sem a gente se planejar, a gente começou o online, né? Você vê que de uma realidade, a realidade era todo mundo dentro de casa, a gente não podia ter muito contato físico, né? Quase zero. Eu peguei Covid, né? Eu fui uma das primeiras pessoas da minha empresa que peguei Covid, ninguém sabia o que ia acontecer comigo, nem eu mesmo sabia o que ia acontecer. Graças a Deus passamos por isso. E aí veio a ideia de, poxa, vamos servir no online. Então a gente começou, né, muito prematuro, uma ideia e foi indo. Então, assim, em 2019 surgiu esse propósito, né, do Fé Maior, explicando um pouco para vocês. E aí surgiu dessa ideia do sertanejo católico. E aí foi muito engraçado depois, porque como que a gente ia fazer sertanejo só com violão e baixo? Porque eu toco violão e o Ulisses toca baixo. Ninguém toca sanfona, nem eu só peguei na sanfona uma vez na minha vida, e o Ulisses sanfona de teclado muito sem vergonha, né? Eu falei, poxa, tá faltando alguma coisa, né? Tá legal, a gente criou ali, eu e ele sentamos, criamos, veio o nome do Fé Maior, porque já era uma coisa que estava muito forte no coração, e eu sempre gostei muito dessa música do Fé Maior, Fé Maior. Quando a gente sentou para fazer, eu falei, vamos botar o nome da banda de Fé Maior. Ele falou, bom, o nome é esse mesmo, tá fechado. E aí, isso a gente não teve dificuldade. Só que a gente esbarrou, cara, na sanfona e no vocalista. Falei, porque eu não sei cantar. Aí ele, não, a gente vai achar um vocalista. Falei, beleza. Aí, de tudo isso, convidamos uma pessoa para cantar, essa pessoa não podia, que ele já tinha os projetos particulares dele. Falei, não vamos esbarrar não, vamos continuar. E por destino de Deus, conversando com um dos nossos amigos, que hoje é um dos nossos integrantes, o Eider de Oliveira. O Eider de Oliveira, ele é o nosso sanfoneiro. E o Ulisses, como é músico, né, profissional, ele tocava com muitas pessoas. Numa dessas oportunidades, o Ulisses estava tocando com o Eider e comentou a respeito do projeto. Ele falou, Eider, isso depois que saiu, né, o lockdown, as coisas começaram a voltar de forma um pouco híbrida, né? Os empreendimentos abrindo de pouquinho em pouquinho, e aí eles voltaram a fazer alguns shows de prefeitura, e aí o Eider, ele, numa dessas, foi e comentou com o Eider, pô, tem um projeto para te mostrar. Você que é produtor, porque o Eider, além de sanfoneiro, é produtor, você podia me ajudar a algumas ideias. Nem falou de sanfona, algumas ideias. Porque ele nunca imaginava. Não, como assim, que projeto? Pô, Fé Maior, de sertanejo católico. Ele, né, tá de brincadeira. Sertanejo católico? Eu sou católico. Ai, como assim? Eles já se conheciam, né, há tempo. Como assim você é católico? Sou católica, sanfoneiro, toco na igreja. Meu pai toca na missa lá em Colatina, né, que é um município aqui do Espírito Santo. Não, eu toco com meu pai desde pequenininho lá na missa lá. E toca essas músicas tudo aí da igreja. Então, eu não acredito, cara. Quando o Tício souber, vai cair para trás. Porque até então eu não sabia.
E aí conseguimos o sanfoneiro. Juntamos e aí fomos nós 3. E nesse intervalo, né, a gente também conseguiu um vocalista, né? Até agradeço muito ele, porque apesar de não estar com a gente hoje, ajudou muito o início do Fé Maior, né, que é o meu irmão Dinho Neto, né? Eu gosto sempre de falar dele, porque ele ajudou muito o início do Fé Maior, né, quando a gente ainda estava começando e tal. E aí o Dinho também aceitou e nós éramos em 4. Mas aí, por questões de destino e questões de projeto, o Dinho teve que se afastar, ele pediu esse afastamento, e aí a gente se viu na próxima saia justa, que é o caso, né, que eu vou contando. Então, assim, o projeto começou com nós 4 e a gente foi fomentando isso. E onde que eu quero chegar com toda essa história? Depois que a banda se formou e se juntou, nós começamos a fazer muitos conteúdos voltados para a internet, né? Por quê, né? Geralmente o pessoal pode se perguntar aí, né? Depois que vê essa conversa, fala, pô, mas os caras montaram a banda para ser banda de internet? Sim, esse era o propósito do Fé Maior. Em 2019, quando a gente formou, a gente veio da pandemia, a gente começou a trabalhar para ser a banda da internet. Então, por quê? Porque a gente via que existia essa lacuna, né? O online, ele estava presente nas nossas vidas. E até hoje ele está presente. Isso foi um conceito. A pandemia trouxe muita coisa ruim que aconteceu, sim. Mas, por outro lado, muita coisa aconteceu para dar uma mexida de chave na nossa cabeça, né? Isso foi através da pandemia, né? Porque antes da pandemia, as coisas funcionavam? Funcionavam. Existia internet? Existia, né? Mas não existia tanta coisa de internet, né? As empresas, elas se mobilizaram de forma diferente, né? Eu atuo no ramo corporativo. O ramo corporativo sofreu um boom de mudança. Assim, foi coisa assim, gente. Foi hoje e a gente estava acostumado com isso. Instalou o dedo, ó, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa gigante, ela teve que se modernizar toda por causa da pandemia. Então, houve aprendizados, né? Então, a gente tirou muito aprendizados. E um aprendizado desse para o nosso tema é aproveitar da internet para a gente conseguir continuar as coisas e, dentro da igreja, o que a gente podia fazer. Então, o Fé Maior veio para isso. E a gente começou, né, fomos nos estruturando para isso. Veio vários convites. E em 2020, se eu não me engano, né, me falha a memória, nós programamos a primeira live do Fé Maior. E foi assim muito bacana, a gente financiou essa live. Foi muito um momento de muita como é que fala, interação a nível Brasil, que foi muito interessante. A gente já estava com o Instagram bem movimentado, né? A gente foi trabalhando o Instagram, foi mexendo com aquilo, e quando chegou na live, a interação foi muito interessante. E aí a gente viu que, poxa, dava para fazer, dava para você trocar essa experiência, a gente aqui no Espírito Santo, conversando com gente lá do Paraná, né? A gente aqui em Vitória, que eu falo que é roça, tá, gente? Vocês aí, vocês podem estar vendo que Vitória é um lugar muito bonito, tá? Não falando mal da minha cidade, mas Vitória é um lugar fantástico. Mas é uma das capitais menores, né, do Sudeste, se a gente for falar em questão de expressão. Então, a gente aqui em Vitória falando com gente lá de São Paulo, né? Então, esse link foi muito bacana, essa interatividade que no online, no on-life, né, Fábio, nessa expressão aí, no on-life tem barreiras. Existem algumas barreiras que são difíceis quando você faz uma banda, porque tudo tem custo, né? Você viajar daqui para São Paulo, né, gente, é dinheiro, né, gente? A gente não pode, que era desejo da organização não deixar que a festa acabasse pela pandemia,
E aí o conceito online foi para a festa da Penha, né? A gente pensa assim, nossa, uma festa daquele tamanho, dessa dimensão. Daí passa pela ponte, é muito lindo, muito lindo, Isso muito aí. lindo. Exatamente. Então, você vê, né? Uma festa dessa dimensão, você trazer para o online, nossa, né? Mas a organização teve coragem e falou: não, vamos deixar a Festa da Penha acabar por causa da pandemia. E aí trouxe a Festa da Penha para o online. E nessa oportunidade o Fé Maior entrou. Então, assim, foi coisa de Nossa Senhora da Penha. A gente só tem isso. A explicação, gente, é só essa. Porque falar que foi Nossa Senhora da Penha que botou a gente lá dentro. Porque foi um momento que o Fé Maior estava vindo, né? A gente estava vindo de live, estava vindo de programas interativos que a gente criou no YouTube, né? Tava vindo de Instagram e essa coisa, tudo relacionado no online, né? Que é o que a gente está comentando, que é possível, né? E aí a Festa da Penha foi e me mandou uma mensagem, ó, organização, poxa, tá, a gente tá vendo o trabalho de vocês, a gente gostaria de convidar vocês para o programa Salve Mãe das Alegrias, que vai ser em formato online, e vocês poderiam vir aqui. A gente tem restrição de pessoas, né? O Covid estava ainda nesse altos e baixos, mas vocês podem vir em 3 pessoas. Falei, nossa, fantástico. E aí, Festa da Penha 2020, Fé Maior foi convidado a participar desse momento. E a gente chegou lá. E assim, foi um canal de comunicação também muito bacana, porque rompeu outras barreiras, né? Que era a barreira que eu falei lá no início do OnLive, né? Porque não é tão fácil você se lançar sem ter barreiras a quebrar. Lógico que no online a gente sabe que tem também, né? Quem mexe aí com essa parte, eu não sou muito o próprio para dizer, porque não sou eu que mexo com o do Fé Maior, é o Ulisses, mas a gente sabe que tem os desafios do online também, né? Para romper, mas assim, é mais fácil que o online, né? Porque a gente esbarra em várias outras coisas. Mas assim, graças a Deus aconteceu e foi um momento muito bom, porque 2021 a gente participou no modo híbrido também depois. Então foi se criando uma relação de continuidade, né? A gente virou atração do programa Salve Mãe das Alegrias. Programa Salve Mãe das Alegrias, dia tal ia ter banda Fé Maior tocando. Então a gente tem até esses registros lá no YouTube, né? Depois vocês podem conferir. Então foi muito bacana essa troca, essa interatividade e essa como é que eu falo, experiência para a gente, né? Para mostrar que é possível sim, a gente conseguir chegar nos lugares que a gente deseja chegar, lógico, com intercessão de Nossa Senhora, né? Se Deus quiser, né? Tem toda essa parte da oração, de você estar tá ali, né? Querendo e se colocando mesmo à disposição, mas assim, é possível chegar, né? Que é o intuito da nossa palestra aqui hoje, de mostrar esse missionário digital, né, que a gente pode ser. E aí com isso as coisas foram acontecendo, né? O Fé Maior, ele foi tomando uma proporção e graças a Deus em 2023 as coisas mudaram da água para o vinho. A gente fala assim. Antes disso, em 22, a gente teve a nossa primeira dificuldade. A primeira dificuldade foi o quê? A saída do nosso vocalista. Né? Como falei lá atrás, ele teve um tempo com a gente e aí em 2022 ele pediu licença. Né? Ele tinha outros projetos e tal, e ele precisava se dedicar a esses projetos e ele não ia conseguir, né, tá nas duas coisas ao mesmo tempo. Então ele falou, o Fé Maior nesse tempo também foi de 22, do início de 2022 até junho por ali, a gente teve mais dificuldade de fazer algumas coisas. E aí
falou, não, tá bom, tudo é na hora de Deus. E deu uma diminuída. E aí nós três se reunimos e falamos, e agora? O que a gente vai fazer? O Fé Maior vai continuar sendo a banda da internet e a gente vai atrás de outro vocalista? O que a gente vai fazer? E eis que veio a resposta, não, o vocalista já tá aí na banda. Foi muito engraçado isso, gente, porque... Nossa, eu fico imaginando vocês lá rezando, né? Como o A Tício falou, resposta foi essa. né, de espiritualidade carismática, imagina, rezando e Deus vai falar. Né? Eu imagino que vocês estavam assim, prontos para ouvir uma resposta tipo assim, eis que enviarei o meu servo, né? Confie em mim e tal. E, de repente, Deus fala assim, né? Rasgado, o vocalista está entre vós. E aí? Foi desse jeito. Foi assim mesmo. Eu particularmente, uso as suas palavras. Eu já esperava, falar, aqui agora vai vir, cara, vai vir um Guilherme de Sá aí, rapaz. Você é doido? O cara saiu aí, mas vai vir um Guilherme de Sá. E aí não, a resposta foi não, o vocalista já tá aí com vocês. A banda é vocês três. Falei, como assim, cara? Como assim que a banda é a gente, nós três? Não, e os caras muito confiantes, tá? Os meninos muito confiantes. O Ulisses e o Ed, não, é isso mesmo. Eu falei, não, gente, não tem isso mesmo. Eu só... Por quê? Por que disso? Né? Por que eu tô falando isso? Porque o Fé Maior, além das músicas que a gente faz os covers, né, para quem não conhece, a gente pega as músicas da igreja, os clássicos, né, todas essas, e transforma em sertanejo, né? Particularmente eu gosto muito de sertanejo, todos nós três gostamos muito, e aí a gente criou essa identidade, né? Então a gente pega as músicas tradicionais, Tudo é do Pai, Chuva de Graça, transforma isso em sertanejo. Só que a gente também tinha, a gente que eu falo, eu comecei a desenvolver isso em mim, de escrever muito o que eu sentia, né? Às vezes a gente estava triste, escreve. Às vezes você está feliz, escreve. Às vezes você está em dúvida, escreve. Eu criei esse hábito, né? E aí essas coisas viraram músicas, né? Era a forma que eu tinha é a forma ainda que eu tenho, né, de me expressar para você conseguir jogar aquilo ali para fora, né? Falar de uma forma, lógico, né? De uma forma que convenha e transformar em música. Então, muitas das músicas do Fé Maior surgiram dessa forma. Algumas são composição minha só, mas a gente também compõe em grupo. E aí, isso criou uma identidade, porque as músicas que eu compunha, eu cantava. Então, o Dinho não cantava muitas delas, né? Ele tirava tal, mas ele deixava para eu cantar. Até nas lives ele fala, não, Tio, canta essa aí. E aí foi. Só que assim, canta isso aí sempre, né, gente? A gente sabe que cantou de igreja ali, de chuveiro ali, canta, né? Tá bom, tal. E foi, né? Mas, assim, foi muito legal. E aí, quando veio essa confirmação, eu falei, se é pra gente ser escolhido, a gente tá aí. Vamos com fé, que é o nosso dilema, nosso slogan. E aí eu abracei essa causa, a gente abraçou essa causa junto, falei com os meninos, ó, tem que ter muita paciência, né? A estrada tá começando tudo de novo e a estrada vai começar tudo diferente. E aí, quando a gente falou disso, tudo diferente, já existia uma música do Fé Maior com esse nome, Tudo Diferente. E aí aquilo ficou martelando na nossa cabeça. Caramba, tudo diferente. A gente vai começar tudo diferente, né? Com um novo vocalista, isso. Com a nova identidade, isso. Até a identidade visual, né? Falando aí um pouco do marketing, né? E tudo diferente mesmo. E tudo diferente na nossa vida. Porque o Fé Maior, a gente viu que era possível ser um projeto online e on-live. Né? Por que a gente estava fazendo só na internet?
Então, por que a gente não podia pegar da internet ali e começar aí, né, se lançar? Então, isso foi tudo diferente. E em novembro, eu não lembro até, eu não esqueço disso até hoje, em novembro a gente lançou o nosso primeiro trabalho autoral, que foi a música Tudo Diferente. Gravamos esse clipe, né? Esse clipe tá lá no YouTube. É um clipe numa capela, assim, sensacional, aqui em Itarana, no Espírito Santo. E quando esse clipe foi muito engraçado. Se tiver um tempo, eu vou comentar aqui também, Fábio, do momento desse clipe. Mas assim, foi na Capela Santa Luzia, né? E Santa Luzia, né? Abriu nossos olhos. Quando a gente chegou lá, foi assim, foi de fato abriu nossos olhos mesmo, porque foi sensacional esse dia. Pra gente foi num dia de votação. Eu lembro até hoje. A gente votou e foi gravar o clipe. Porque ia estar todo mundo votando, não ia ter ninguém lá na capela. Então, assim, foi muito bom essa experiência, porque de fato foi tudo diferente na vida do Fé Maior. Porque foi a transição do online, olha o tempo, né? 2019 até 2022, para o OnLife, que foi de 2022 até os momentos de hoje. Que em 2023 o marco assim foi um marco muito também muito grande na vida, tanto nossa espiritualmente, tanto nossa profissionalmente falando, né, com Fé Maior, né, e para o Fé Maior se lançar como banda, né? A gente começou a fomentar shows, a fomentar palestras, fomentar parcerias, né? Que a gente foi conhecendo pessoas, né? E fomos fomentando isso, fomentando projetos, né? Que é possível dentro da nossa igreja, né? Projetos de incentivo à cultura e tudo, e chegou até onde está hoje, né? Assim, a gente ainda tem muito para crescer, né? Lógico que eu não estou falando aqui que nós somos a banda nossa, a banda gigante, não, que a gente é o grãozinho da areia ainda. Mas assim, se a gente pensar em estar, né, em estar crescendo, a gente se mantém crescendo. Então, foi muito bom porque foi a Festa da Penha presencial que a gente participou, né? Nesse ano de 2023, foi o presente, que eu falo que é presente, mas é a afirmação das bênçãos de Nossa Senhora da Penha com o projeto do Fé Maior. Por quê? De 2020 para cá, né, se vocês fizerem esse link, eu falei que a gente participou da Festa da Penha, né? E você deve estar se perguntando aí, com certeza, se tivesse aqui no online aqui, você ia perguntar, e a banda Fé Maior tem uma música de Nossa Senhora da Penha? Eu ia passar vergonha de 2020 até 2022 para te responder. Porque, por incrível que pareça, a gente não tinha nenhuma música de Nossa Senhora da Penha participando na Festa da Penha. E aí isso veio muito forte em 2023. Assim, foi uma coisa também que foi fantástica. A gente reunido, né, a gente tem as rotinas de reuniões, né, de estar orando junto e tal. E isso bateu forte no estalo. Festa da Penha 2023 está chegando. Tá. E a música de Nossa Senhora da Penha? Aí ficou um olhando para a cara do outro. E, rapaz, é mesmo. Verdade, porque a gente tinha feito várias versões. Não que a gente não tocava músicas para Nossa Senhora da Penha. Pelo contrário, a gente fez muito mais de uma versão, né, de músicas, né? A gente fez até quando fala que junta as músicas, medley, né? Medley mariano, né? Fizemos um medley mariano com várias músicas de Maria, né? Só que faltava a música do Fé Maior para Nossa Senhora da Penha. E aí, numa dessas juntadas nossa, a gente agora vai sair a música de Nossa Senhora da Penha. E saiu a música És Tu Rainha. A música És Tu Rainha saiu. Eu não vou falar minuto porque eu posso errar. Mas assim, se eu falar para vocês que a gente gastou 30 minutos para fazer a música, foi coisa assim, foi sobrenatural. E assim, chega a arrepiar quando a gente fala, porque
foi uma coisa muito, muito, muito de Deus, assim. E a música ficou linda, né? Porque a gente trouxe essa essência da Festa da Penha, da romaria, dos romeiros, né? Essa coisa forte. E precisamos gravar essa música para tocar na Festa da Penha. Isso foi se eu não me engano, foi no início do ano. A Festa da Penha, para quem não sabe, geralmente é nos meses de março e abril, né? Ela varia conforme a quaresma, né? Que é o domingo de Páscoa, que começa o oitavário de Nossa Senhora da Penha. Então a gente estava em tempo recorde e assim, tinha que lançar, né? Aí a gente fomentou parceiros e foi onde a gente conheceu, né, o padre Renato Cristi, que é o nosso pároco aqui da Catedral de Vitória, abraçou essa música, abraçou o projeto, participou da música com a gente. Nesse tempo, eu acredito que a Coriezo ainda não existia, mas a Coriezo já começou a conhecer a gente ali, se não me engano, né? Porque o padre Renato conhecia, né, já trabalhava na catedral, a parte de comunicação, e aí como que a coisa vai acontecendo, né, gente? Os links, o OnLife vai te trazendo as parcerias, vai te trazendo as pessoas perto, né? O que o online, ele tem uma certa restrição. Então, assim, foi muito bacana. E a gente lançou a música És Tu Rainha, e essa música virou a música da festa desse ano. Então, assim, para a gente foi uma honra muito grande, né? E ela ter toda essa ascensão, e foi uma bênção mesmo para a gente, porque daí para frente, né? A gente fala que só foi para frente mesmo, só foi para cima, porque aí a gente começamos a se lançar mais, começamos a sair do estado para fazer as apresentações, né? Fechamos a parceria com a Coriezo e chegamos em Minas Gerais, né? Tocamos lá no fim do ano. 2024 foi um ano assim muito muito bacana para a gente, de muito crescimento, né? Tanto profissional quanto espiritual, né? Linkando tudo isso que eu falei, do online, né, do que o online proporcionou para a gente, do que o online está proporcionando para a gente ainda, né, e vai proporcionar muito mais, né, e desafiar mesmo as pessoas a não acharem que não é possível. Tudo é possível, né? Esse ministério que acabou, que eu falei com vocês lá no início da live, que eu participei, Ministério da Renovação e tal, muita coisa acaba porque a gente bota limite. Ah, não dá para fazer isso. Ah, não, acho que isso aqui não é assim. Não é, a gente não pode botar esses limites, não é a gente que define esse limite, né? Lógico que a gente tem que botar isso em oração, é isso mesmo, é isso que vai acontecer, que é isso que a gente quer, é isso que Deus quer, né? Pontuar as coisas e deixa que o homem lá vai resolver. O que ele vai falar? Foi assim com o vocalista do Fé Maior. Não, vai vir o top. Não, vai vir o que vocês têm. Não vai vir ninguém, é o que vocês têm. Então, eu acho que assim, essa, sim, é a grande reflexão dessa noite, né? Quem vai vir é você. exatamente. Quem vai vir é você. Ah, mas é difícil online? É. Mas se você não começar, você não vai saber. Se o Fé Maior não tivesse começado lá há 5 anos, né? 2025, né? Já 6 anos. Há 6 anos atrás, a gente não ia saber o que ia acontecer. Né? E é Ia interessante ser... começar uma banda de forró sem sanfoneiro. Exatamente. Entende? Você começar sem ter, mas você tem aquela certeza que não, vamos fazer. A primeira certeza é sua, né? Não tem, a gente fala isso, eu falo isso muito com os meninos. A primeira pessoa interessada em fazer é você. Se eu não tivesse interesse em fazer, acabou, não ia ter nada. Então, assim, não adianta a gente impor esses limites.
quando a gente bota esses limites, nada acontece. Vida, tudo, né? Tudo na vida é desse jeito. Então, foi muito interessante tudo isso que aconteceu, e estar aqui hoje falando um pouco disso para mim é muito gratificante, porque não é difícil falar disso. Assim, é muito natural, né? Tudo que passou na nossa trajetória e está passando ainda, né? Volta a falar, a gente é muito pequeno ainda, né? A gente é um grãozinho de areia, mas olha só como que uma coisa tão pequenininha pode gerar toda essa história, né? Todo esse contexto. E pode gerar coisas maiores ainda, né? Basta a gente acreditar, basta a gente confiar em quem tem que confiar, né? E retribuir isso, né? Então, o pouco do Fé Maior é esse, né? A essência, um pouco, né? Para vocês entenderem, esse link sobre a questão do online e do on-life, né? Se alguém tiver aí dúvida, depois chama a gente lá, né? Para tirar as dúvidas, para querer saber um pouco mais da história também. E só pegando o gancho aqui, que eu tô vendo que da chamada ali, você vai ter que revisar a chamada depois, tem 10 minutos. Do clipe. Nem tudo é flores, né? Eu falei que lá, sempre no início, nem tudo são flores. O clipe do Fé Maior, do Tudo Diferente, foi o primeiro clipe que a gente gravou. Lá em Itarana. Itarana, gente, fica a uns 100 e poucos quilômetros de Vitória. Dá 1h15, mais ou menos, de carro. Só que a gente nunca tinha ido lá. Esse lugar é um ponto turístico do local. E naquela época, ainda pós-pandemia, né, as coisas estavam todas diferentes. Turismo, né, foi uma avalanche de situações. A gente entrou na internet e falou, vamos chegar nesse lugar. Capela de Santa Luzia. Vamos embora. Eu tinha um carro bem baixo nessa época. Meu carro era um carro baixo. Falei, vamos alugar uma caminhonete para ir, porque a gente viu que era estrada de chão. Aí eu falei, não, vamos com o meu carro, porque a gente tem que economizar para fazer o clipe. Né? Se a gente tiver outro carro, outro custo com o carro não dá, né? Então, beleza, vamos lá. Economizamos e fomos. Botamos um monte de pão com mortadela dentro do carro, guaraná e fomos. Botamos o filmmaker dentro do carro, sanfona, aquela coisa toda e tchau. Já éramos nós três. E o filmmaker. Beleza, no asfalto, tudo certo, tal. Ok. Quando a gente chega na plaquinha Capela de Santa Luzia, beleza, vamos. Entramos na estrada de chão. Isso a gente saiu, a gente se programou para sair daqui, eram umas 9h30, 10 horas, para pegar ainda um dia claro, um pôr do sol e descer, porque à noite poderia ser perigoso. Fomos lá, chegamos nessa estrada de chão, gente, começou a missão. A missão começou ali, a missão de fé. A missão de fé começou. Eu não sou tão desacostumado com estrada de chão, porque vocês devem até vão notar aí esse meu sotaque meio de mineiro, mas é esse mineiro da Shopee, porque eu não sou mineiro, eu sou capixaba, mas o meu parentesco é muito do interior, então tem muito parente de Minas, muito pessoal ali bem próximo ali, divisa de Rio de Janeiro, Minas, então a gente acaba pegando sotaque. E aí eu entrei para dentro naquela estrada de chão, rapaz. Falei, vamos embora, vocês são tudo Nutella, vão para dentro. Esse carro anda, ele tem que andar. E foi andando. E o troço foi subindo, e só tinha plaquinha de Capela de Santa Luzia para cima, pro céu. Eu falei, rapaz, a gente vai varar o céu, porque esse trem é longe. E foi indo. E o GPS não pegava mais, só no modo offline. Eu sei que teve um momento que o morro era tão a pique, muito buraco. A estrada estava muito emburacada, porque acredito que a prefeitura, devido à pandemia, não estava, né, mexendo naquilo lá, muita chuva, chovendo muito Espírito Santo, e a coisa estava difícil. Eu sei que ninguém teve coragem de subir comigo. Todo mundo falou, não, aqui é o limite. Isso, aqui é o limite.
Se você subir aqui, a gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente. Falei, rapaz, vocês estão com pouca fé, então eu vou fazer o seguinte, deixa vocês aí, vocês vão ficar aí, e eu vou subir de carro. Porque no GPS faltava 2 km, alguma coisa assim, 2 ou 3 km para chegar na capela. E aí o Eider, muito cauteloso, né? Ele é muito calculista, com risco. Não, deixa a gente aqui embaixo, porque esse carro você não vai subir, vai descer e a gente vai morrer aqui e ninguém vai achar a gente. Falei, não, pá, calma, eu vou subir então. Aí eles pensaram duas vezes, não, pô, mas você vai subir de carro sozinho, a gente vai com você. Eu falei, tem 2 opções, ou deixa o carro aqui e sobe a pé todo mundo. Não, mas 3 km andando com sanfona, só a sanfona pesa uns 30 quilos, tá? Mas o case é um saco de cimento que ele carrega. E o menino com um monte de câmera, a gente com instrumento, né? Porque gravamos com os instrumentos. Eles, quer saber? Você tem certeza que sobe? Eu falei, vamos com fé, cara, vai subir. Vai subir, cara. Então tá bom. Aí voltamos com as coisas para dentro do carro e prumamos o carro para cima daquele morro e carro patina para cá, para lá. Graças a Deus não tava chovendo, só muito buraco. E foi pegando e tal, porque carro baixo. Ufa, passamos essa fase difícil. Aí chegando lá em cima, fizemos uma curvinha, uma leve curva. Quando a gente vira, que a gente vê a capela, ali a gente já, se tivesse acontecido só aquilo ali, já tinha assim, tá bom, chegamos. Porque de fato, gente, é tão alto lá, é muito alto. Eu não sei a latitude lá, né, para falar para vocês questão geográfica, mas é muito alto. A gente chegou no ponto assim que eu parei o carro e saiu, a gente estava por cima das montanhas, assim. Você via aquela imensidão, assim, no céu todo você via ali, as montanhas, aquele vale. E o dia tava lindo. Quando a gente chegou lá em cima, tava fantástico. Tava fantástico. Eu falei, cara, ganhamos o dia, bicho. Ganhamos, a gente pode abrir as portas aqui, só tomar um café aqui. E se não der nem para gravar clipe, a gente nem grava. Porque foi assim, de todas as dificuldades que a gente teve para chegar, a gente chegou no local assim que foi fantástico. E aí a gente nem perdeu tempo. Falou, vamos lá, já tira o drone, já tira tudo e começamos a fazer as tomadas, né? Fizemos as tomadas individuais tal da banda e as nuvens começaram a se formar. A gente começou a ficar com medo. Falei, vai chover. Se chover, ferrou. Porque como que a gente desce? Né? Para descer, todo santo ajuda. Mas, rapaz, ali ia ter que ter santo para ajudar a gente, tá? Porque, ó, você tá doido, tinha muito buraco. Aí a gente começou a ficar com medo. Falei, não, vamos tomar. E faltava ainda umas 2 tomadas pra gente fazer ainda, né? Da questão do clipe. Voar com o drone mais uma vez e tal. O drone tava pegando uma carga. Quando a gente escuta uns barulhos de moto. Falei, meu Deus. Já tem a dificuldade da estrada. Chega aqui, esse lugar fantástico. Aí começa a nublar. Do nada a gente começa a escutar um monte de zoada de moto. Falei, agora lascou. Agora chegou o pessoal aí, vai chegar gente aí de moto, ou vai assaltar a gente, ou vai matar a gente aqui em cima, porque tudo diferente, os meninos, né? Tudo, né? Os meninos não é do local, né? Geralmente o pessoal fora do local assim sabe. Chega lá, 5 homens em cima de uma moto. Tudo os alemão. Tudo os brancão, os pomeranos, que a gente chama aqui. Que é o pessoal lá da região. E aí, olhamos aquilo ali e falei, até então parece que era o pessoal de lá, né? Os meninos tudo novo e tal. Aí, beleza, a gente se protegeu ali, né? Naquela coisa, olhando, mas aí fomos chegando perto, os caras falando tudo alemão. E como que a gente entendia? Que ninguém entendia alemão. Agora, rapaz. Aí foi muito difícil, foi muito engraçado e muito difícil. Vamos chegar perto pra gente conversar. Como? Que os caras estão conversando tudo em alemão. Falei, meu Deus do céu, e como que a gente vai fazer isso aqui? Porque a gente queria chegar perto deles, uma para conhecer e outras para pedir uma licencinha ali para poder gravar. E aí foi muito engraçado, cara, essa parte. Ó, pessoal, eu vou mandar outro link, viu?
Isso, Ana tá Clara, vou gravando. mandar outro link e nós temos muito que conversar ainda disso. Vamos lá. Vamos lá, vamos com fé. Eu Vamos quero com saber fé. que história é essa com o alemão, gente? E aí, como é que foi a conversa com o alemão no alto da montanha? Essa história com o alemão, ela lá da Capela de Santa Luzia. E com quase chuva caindo ainda? Quase com a chuva caindo. Eu sei que a gente pode continuar ou vai mandar outro link? Eu vou mandar outro link, se eu esperar 10 segundos, eu acho. Ó. Tá, vou mandar agora. Peraí. Manda aí, que a gente já linka lá. Tá. Pronto, Tiso. Aí agora conta para nós, Tiso. Já tá gravando aí? O alemão, quase que chuva chegando junto. E aí, conta pra gente. Rapaz, e aí que foi desse jeito. A gente olhou aqui pensando, e agora? Porque como que a gente vai se comunicar com esse povo? E aí é um link interessante, né? Porque a gente, para o que a gente está falando, né? Da questão do on-life aí, né? A parte da comunicação, como que ela é interessante, né? Você está ali num ambiente que é normal, natural. Nunca que a gente pensou de estar ali naquele ambiente, ter pessoas falando numa língua diferente da nossa. Então, como que é importante da questão da gente estar atualizado, né? Porque se alguém de nós, pelo menos, falasse um inglês mal falado, né? Talvez, se eles falassem inglês ali, a gente conseguiria se comunicar, caso eles não entendessem o português, né? Lógico. Mas a gente falou em português e aí os meninos entendiam português, graças a Deus. Porque foi essa a nossa saída. Assim, a minha saída foi: opa, tudo bom aí? Boa tarde. Então, vocês podem ajudar a gente? Aí um deles olhou assim e respondeu: não, pode sim, o que vocês estão precisando? Eu falei: graças a Deus, ele fala português. Porque se fosse só alemão, a gente tava ferrado. Então, assim, e aí a gente conseguiu dialogar com eles de boa, viu que era o pessoal da região, né? Não era nada daquilo que a gente estava preocupado, né? Achando que era um perigo e tal. E aí a gente falou: não, que a gente vai fazer umas tomadas aéreas aqui. E aí, se vocês puderem ficar, pode ficar aí no cantinho que vocês estão, mas só ficar no cantinho, não, pode ficar tranquilo, pode filmar aí à vontade. E aí a gente conseguiu seguir com o clipe. E aí, nesse intervalo que a gente deu desse diálogo, né, com eles, abriu-se um clarão entre as nuvens que tem essa imagem no clipe. Né? Se você não viu o clipe, dá uma olhada lá, né, quem estiver aí assistindo, nesse clipe de Tudo Diferente. Tem uma tomada que o drone pega assim e passa, que os raios do sol saíram de dentro da luz e foi fantástico. Então, assim, falei, cara, tudo é presente, né? Não era aquele momento pra gente fazer aquela tomada, tinha que esperar, tinha que acontecer alguma coisa pra gente parar a nossa atenção do que estava fazendo, enfrentar uma dificuldadezinha ali para ver, né, o resultado depois. Então, assim, foi muito, muito, muito bonito mesmo. E o clipe ficou incrível, né? Foi o primeiro clipe que a gente fez e a gente passou todo esse perrengue, mas assim, graças a Deus, foi uma entrega mesmo de Deus e de fato ficou tudo diferente, que foi o marco, né, pra gente, foi o marco da mudança de história, né, tanto do Fé Maior quanto para nossas vidas, né? E eu tiro isso muito de aprendizado para nossa vida, né? Apesar da gente passar as dificuldades, a gente não desistiu. A gente poderia ter desistido lá atrás, quando os meninos olharam: o carro não vai subir, o carro isso. Eu falei: não, vamos. Só que nem sempre na nossa vida a gente tem alguém que fala: não, vamos, né? Às vezes
né? A gente até tem que tomar uns cuidados com isso, de estar no meio de pessoas que primeiro vão falar para a gente não ir, né? E não estar no meio de pessoas que não vão te incentivar, vai te puxar, né? Que vai querer que você vá mesmo, né? Então isso é uma observação para a gente nessa noite também, né? Que nós saibamos estar nesses lugares e com essas pessoas. Então isso é importante para a gente. Mas assim, foi muito engraçado, foi muito tenso esse dia, mas a recompensa veio, entendeu, Fábio? A recompensa veio e foi muito gratificante para a gente. Então, eu gostaria de botar aí para a galera saber dos bastidores, né? Nem todos os bastidores a gente consegue fazer a gravação ali na íntegra, né? Porque a gente passa também muita provação. Mas graças a Deus, assim, foi muito bom. E os outros clipes também sempre tem um bastidor, sempre tem uma coisa engraçada que acontece e faz parte da história aí. Isso é a história do Fé Maior para vocês. E assim, interessante que também, vendo os bastidores, quando eles vão sair em missão, a gente vê que são gordinhos também, eles ficam lá comendo um monte de coisa gostosa, tem muita fraternidade, né, Marcos? Eu vejo assim, algo que a gente tem que pegar também na sua história, que eu acho muito bonito, né, e eu agradeço por você ter compartilhado conosco, é que Deus chamou você, mas chamou os outros também, e vocês vivem em fraternidade, em comunhão, em amizade, né? Isso é essencial para a missão, não é? Exatamente, com certeza. Se a gente não tiver esse companheirismo, né, nada dá certo. A gente fala que a gente não precisa concordar com tudo, tá? Não existe projeto, e aí eu vou muito além, não existe parceria que um fala e tudo se concorda, né? Não é assim, não é assim, as coisas não são assim. Existem as formas de você estar conversando, existe a gente fala que é o respeito, né? Não, você tem uma opinião, o Fábio Coriés tem uma parceria com o Fé Maior. A opinião do Fábio tem que ser escutada, né? E a opinião do Fé Maior também tem que ser escutada, né? Não é a opinião do Fé Maior é a verdade absoluta e que se dane o que for, né? O parceiro que vier, não. Projeto desse jeito não existe, né? Vida desse jeito não existe, na verdade, né? Não existe vida dessa forma. Então existe esse companheirismo, existe essa fraternidade, né? Isso é a base do nosso negócio, né? Vamos falar assim, porque sem isso, você em comunhão, né, com as pessoas, você viver em comunhão com as pessoas sem isso é muito complicado, né? A gente vê algumas coisas acabarem por causa de, às vezes, de ego, às vezes de posturas que é a minha ideia, que, não, eu vou ser o vocalista e eu só vou compor as músicas. Não, ninguém vai compor comigo. Então, assim, isso não dá certo, né? Então, é o que você falou, existe muito esse pensamento, ele é em comunhão com todos, né? E a gente gosta muito de deixar isso também explícito, né? A gente até faz pouco isso, né? Você comentou da questão das gordices lá. Agora que a gente começou mais, né? Porque, assim, é muito natural. A gente se reúne e bota uma pizza lá e come essa pizza toda, nós três lá, e faz a farra, e come o pão, e come a mortadela, né? E vai. Então, existe essa fraternidade. Isso é muito bom porque aproxima a gente, né? Aproxima mais a gente. Tem que existir. Assim, como nós estamos num curso, né? E hoje, assim, você é músico e canta e evangeliza, né? E assim, mas hoje você está aqui como professor também, né? Então, Sim. vou aproveitar você como professor de algumas dicas, algumas sugestões, algumas orientações para quem quer evangelizar através da internet, quem quer ser um missionário. A primeira questão é a fama.
vocês, né, ficaram famosos, né? E aí, né, como levar as pessoas para Jesus, né? E não trazer as pessoas para vocês, porque as pessoas têm que vir encontrar com Deus, né? Exatamente. Como É lidar isso. com a fama? Isso é muito, eu falo que isso é o que acaba, é o que começa e que acaba, né? A gente fala muito disso se tratando do ego, né? Tem muito ego. Se é o que você falou, se eu entender primeiro que primeiro tem que ser eu e não o que eu quero passar, já não está preparado, né? Se você entender que você é o mais importante para aquilo ali que você quer levar, vai ser muito difícil. Pode acontecer, né? Pode acontecer de dar certo e você passar essa mensagem. Só que por experiências, né, de vida e de conhecimentos com outros colegas e outras, né, tudo que a gente sabe que uma hora isso não vai dar certo. Então, assim, primeiramente é tratar o ego, é tratar o eu. Eu tô aqui hoje por quê? Eu já me fiz essa pergunta, Fábio, várias vezes. E eu ainda me faço essa pergunta várias vezes. Por que que eu estou aqui hoje? Por que que eu sou o vocalista do Fé Maior hoje? Por que que eu sou conhecido por levar o nome dessa banda, né? Ah, porque eu sou o melhor? Porque eu fui o escolhido? Porque eu não busco essa resposta. Eu comigo mesmo não busco essa resposta. Eu primeiro levo essa pergunta para quem me convidou, né? Quem me convidou? Quem que me falou lá no dia da reunião, nós três, que o vocalista estava lá dentro da banda? É para ele que eu levo essa pergunta. E aí você tem as respostas, né? Então, assim, se a gente tirar as respostas por nós mesmos, a gente pode dar uma resposta errada ou achar que está respondendo certo, né? Mas no fundo não é aquilo. Então, assim, o primeiro passo é você conhecer o seu eu e se perguntar a Deus por que você está fazendo aquilo ali. É para o seu próprio benefício? Ou qual que é o sentido da missão? Ah, o sentido da missão é esse. O Fé Maior surgiu para levar alegria. Esse é o carisma do Fé Maior. A síntese, né? A síntese e o carisma o Fé Maior hoje é uma banda para levar alegria. A gente surgiu num momento de tristeza, num momento de dificuldade, num momento que ninguém aguentava mais. Era só notícia triste, era só morte, era só isso. E o povo endoidando e gente cada vez mais indo para hospital. E depois da pandemia, gente pirando da cabeça, entendeu? Porque é a doença do século, né? Depressão. Cara, então vamos, calma, chega. Existe alegria. A vida não é só sofrimento, entendeu? Então vamos trazer um pouco de alegria, vamos falar de alegria, né? Vamos mostrar alegria, né? Que é o que a gente faz muito nos nossos shows. Só que eu tô lá para fazer isso de uma forma que tem uma mensagem, ou eu tô lá só para vender aquilo, né? Então, assim, primeiramente você tem que entender isso. Como lidar com isso? Ah, fama, ser reconhecido é legal. Pô, eu tá aqui na rua. Nossa, como já aconteceu. Nossa, eu te vi lá na televisão, né? Aqui é a TV Gazeta, não sei aí, a filial da TV Globo, eu não sei como vocês chamam aí. Mas aqui é a TV Gazeta, né? O Fé Maior já passou na TV Gazeta várias vezes. E eu já fui reconhecido várias vezes, né? Nossa, esse menino tá lá na TV Gazeta. Não, aí enche o peito. Não, é isso mesmo. Já tá errado. Então, assim, que bom, graças a Deus. Louvo muito a Deus por a gente ter conseguido isso em espaço, gente. Eu tô falando TV Gazeta e Vitória, Espírito Santo. Tipo assim, é um espaço aberto para todo mundo. É um espaço, assim,
que muita gente muito maior que o Fé Maior tem acesso. E assim, o Fé Maior tá lá. Como que vocês conseguiram isso? Tá lá. Deus colocou a gente lá para passar a mensagem. Graças a Deus, nós estamos ficando ricos com isso. Meu Deus do céu, não tem ninguém ficando rico com isso. Estou ficando rica de saúde, de graça para cantar. Entendeu? Amém, amém. A graça para cantar. Ô, Tis, outra pergunta. A Gerlaine nos ensinou a importância da escuta. Né? Vocês lançaram como banda de internet, né? E uma das formas de escutar as pessoas na internet é através dos comentários. Né? Eu sempre, quando eu apresento a banda para os meus amigos, para minhas amigas, principalmente as minhas amigas, elas ficam assim, nossa, mas que moço bonito, nossa, mas que povo bonito, né? Nossa, Fábio, você conhece esse povo? Eu falo, conheço, gente, conheço. Né? E como é que é lidar com os comentários na internet? Como que vocês respondem? Tantos os comentários de incentivo, missionários, uhul, vá para frente, ou então comentários maliciosos, ou pessoas que estão querendo, né, ver só o superficial. Como que vocês lidam com os comentários na internet? Graças a Deus, a gente vem... Inclusive, a gente fez um último vídeo que deu bastante coisa, que foi o Vai Descer para Romaria. Não sei se você viu. A gente fechou uma parceria com um irmão nosso, Éder de Oliveira, um cantor aqui também de Colatina, daqui do interior do estado. E aí a gente pegou a versão do Vai Descer, o vai descer aqui, né? Rodou o Brasil e fez a versão do Vai Descer para Romaria. E esse vídeo bateu mais de 200 mil visualizações e deu muitos comentários. Inclusive, foi um vídeo que deu um comentário negativo. Mas, assim, negativo foi um comentário negativo, inclusive, de não sei quantos mil lá. Mas, assim, a gente fez questão de responder, não apedrejando, pelo contrário. A gente fez questão de responder ele numa forma de explicar o que a gente estava fazendo. Eu não me recordo muito bem como que foi todo o comentário dele. Mas ele falou assim, nossa, tá chato, né? Tipo assim, tá chato, né? Isso, aí agora pega e faz negócio pra igreja, né? Tipo assim, quis vincular isso. Mas a gente respondeu, irmão, que bom que você tá aqui, né? Com a gente, tá comentando. Sem nenhum... o pessoal também tem que entender isso. Você não pode responder querendo afrontar, tá, gente? Isso é muito... Tenham muito cuidado nessas respostas de comentários negativos, porque a pessoa pode estar achando que você está respondendo afrontando. Então, não é isso. A gente respondeu agradecendo e explicando, né? Porque é isso. Não adianta você querer arrumar a briga ali, né? É um momento, é um ambiente altamente público que a pessoa pode expressar o que ela acha, e eu acho que isso é totalmente louvável, né? Você expressar a forma positiva ou negativa, e a gente tira como crítica, se for uma crítica construtiva, e se não for construtiva, que Deus abençoe a vida dele, ou dela, né? Então, assim, isso a gente responde com muita naturalidade, entendeu, o Fábio? Não tem problema, é o que eu falei. Se for de forma que venha a agregar, a gente vai ouvir e vai receber aquilo e levar, né, olhar esse outro lado, porque existe o outro lado. Nem sempre um comentário negativo é algo que seja de tudo negativo, né? Ele talvez está querendo te mostrar alguma coisa. E o outro lado do malicioso, né, igual você comentou, né, não só no online, mas no on-life também, né, acontece, né, do pessoal, nossa, que menino bonito, essas coisas. Assim, essas coisas a gente tem que agir com muita cautela também, nesse sentido, porque apesar... Eu recebo com muito carinho, né, as pessoas quando vêm falar com a gente, até as tias, e tudo, vem falar sempre com muito carinho, e eu acolho isso com muito carinho,
mas a gente tem algumas formas também de sair um pouco dessas situações para não constranger e também para a gente não ficar numa situação constrangedora. Mas, assim, a gente sai muito na questão do respeito, né? A base é o respeito, né? Apesar de existir tudo, mas se você tratar o outro da forma que você quer ser tratado, é o resumo de tudo. Então, a gente tem isso muito como base, o respeito, né? E a gente trata isso muito assim. E na questão do online, a gente é muito tranquilo com situações que venham acontecendo de um comentário malicioso ou um comentário negativo. E o comentário positivo. O comentário positivo é o que mais está tendo, graças a Deus. E aí é muito fácil, né? O positivo é muito fácil você tratar, linkando com a pergunta anterior, o ego. Não pode achar que você tá, nossa, né? Vários comentários que você tá explodido, tá o famosão, não. Pé no chão, porque a estrada é muito longa, né? E a última pergunta, assim, que eu acho que é interessante, nós estamos falando de missão digital, né, na internet. Sim. E também, assim, tem muitas pessoas aqui que, vendo o seu testemunho, né, pode também sentir impulsionado, e a ideia dessa aula hoje é perceber que não existe missão na internet, existe missão. Missão seja online, seja presencial, seja onde for e tudo mais. E sempre quando fala em missão, pressupõe a questão do envio, né? A pessoa é enviada. Né? Como deve ser, na sua opinião, a relação do missionário com a igreja? Eu vi que tem o padre Renato na história de vocês, que é um padre de carne próximo, que acompanha de alguma forma o Fé Maior, né? Mas a pessoa e a igreja, porque muitas às vezes pode ter uma tentação de pensar assim, não, sou missionário online, aí eu não vou à missa, eu não confesso, eu não comungo, eu não participo de nada dentro da igreja, eu faço a evangelização aqui, eu liguei a internet e pronto. Pronto, né? Conta aí, como é que é a vida assim de cristão, né, do dia a dia, como que você vê essa questão, né, da presença na igreja? Olha, assim, isso tem que ser uma coisa, né? Porque as pessoas, eu falo que o mundo hoje está confundindo algumas coisas, né? Se confundem algumas coisas. E não é porque a gente está aqui no online que a gente tem essa possibilidade até de assistir missa, né? Hoje em dia a gente assiste até uma missa no online, a Pascom, poxa. A Pascom foi a coisa mais fantástica que... Aí tem Pascom? É Pascom também? Tem. Inclusive, tem pessoas que estão te assistindo aqui que estão estruturando, né, a Pascom. Que massa. Né? Então, é muito... Assim, a Pascom veio para somar demais, gente. Assim, foi fantástico a virada de chave. E eu falo que a Igreja Católica precisava muito disso, né? Não criticando o mais, é porque a gente vê bons exemplos, né? E aí os nossos irmãos vizinhos, você vê que estão anos-luz na frente de várias coisas, né? Que a gente tem. Mas, assim, graças a Deus as coisas estão mudando, né, nesse sentido. E a Pascom vem muito para somar, né, nessa forma de comunicação. Né? A comunicação é a base de tudo. Né? Foi o que eu falei. Se a gente não se comunica direito, a gente não sabe se comunicar, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, assim, essa coisa de você estar no online, não é porque você está na missa online em casa que você vai estar de qualquer jeito, vou falar assim, né? Então, assim, é a mesma coisa do missionário digital. Não é porque eu sou um missionário digital, que eu tenho uma banda, né? Meu trabalho vai ser pautado na internet, que aqui no celular, onde eu tô aqui, eu sou de uma coisa. Desligou esse celular aqui, o tiço é o bicho doido. Entende? Isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso, porque você está transmitindo uma coisa aqui na tela que você também tem que ser a mesma coisa aqui fora, né?
Ah, mas eu não vou trabalhar com OnLife não, tio. Esse negócio que você falou aí, do Fé Maior ter ido para OnLife, foi um acidente de trajeto, tá? Foi um acidente de trajeto. A minha banda aqui, ou o meu missionário, ou como é que fala? A minha missão, Carisma, né? O é seu o meu carisma, carisma, né? Vai ser só online. Eu só vou trabalhar aqui. Então, não esquenta muita cabeça com isso, não, cara. Mas você tem que pensar. Vamos dar um exemplo. Muito chulo, tá? O exemplo que eu vou usar aqui. Mas a gente tá vendo aí a live, né, da Quaresma, do Frei Gilson, dá 1 milhão de pessoas lá. Tá botando 1 milhão de pessoas na internet. 1 milhão de pessoas. Não é possível que desses 1 milhão de pessoas ninguém vai conhecer um homem desse aqui fora da internet, né, gente? É assim, né, um exemplo chulo pra caramba, né? Pô, Frei Gilson, pelo amor de Deus, quem sou eu pra falar do Frei Gilson? Mas, tipo assim, se fosse um outro aí, é o Zezinho lá. O Zezinho tá fazendo a live da Quaresma e tá botando 1 milhão de pessoas. Pô, legal. Que massa. Aí você vê o Zezinho aqui na praça, aqui onde eu tô aqui. Praça de Maruípe aqui. Ah, o Zezinho tá ali, ó. Aí o Zezinho totalmente desconexo. Totalmente desconexo com aquilo que ele tá falando lá na live, que dá 1 milhão de pessoas. E eu tô assistindo essa live, inclusive, né? Aí eu conheço esse cara. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é ser santo? Não, não é ser santo. Aí é o meu pensamento, né? Não é ser santo. A gente sabe que a vida da gente move várias outras coisas, mas você estar buscando ser aquilo que você está falando, né? É algo que a gente tem que estar mais próximo. Mesmo sendo missionário digital, mesmo sendo missionário digital. Então, pô, eu sou um pregador digital. Pô, se você é um pregador digital, tenha pelo menos decência daquilo que você está pregando, você está vivendo, né? Se você está cantando o digital, lá no digital, né, dessa coisa, então tenha essa troca, né? Então, assim, a vida de espiritualidade, ela é individual de cada um, né? Não tem fórmula, né? A gente sabe que a missa é o dia mais importante para a gente, né? A gente tem que estar ali presencial. Eu gosto muito de estar na missa presencial, porque eu tenho déficit de atenção. Se eu estiver assistindo aqui alguma coisa que o cachorro latir do meu lado aqui, eu olho pro cachorro ali e perco aqui. Então, assim, tem cada um com seus TDAH da vida, né? Mas assim, eu gosto muito das oportunidades também que vão criando. Então, assim, a Pascom veio, somou muito. Então, você pode ver uma missa digital hoje, mas não use só da missa digital. Vá na missa presencial. Vá comungar. Não troque a comunhão pelo pão de casa. Tipo assim, não é isso. Entendeu, gente? Não é. A gente não pode achar que isso é normal. Mas poxa, o que você está falando? Tal? Não tô criticando, mas não pode ser normal. A igreja está aberta 24 horas, então a gente vamos para a igreja, né? Mas não deu para ir na igreja nesse dia, podemos participar de uma missa online. Então assim, mas é só participar da missa, Tis? Não. A igreja tem vários outros movimentos, né? Se você é da renovação, tem o grupo de oração. Se você não é da renovação, tem os encontros, né? Encontros arquidiocesanos, tem vários movimentos para a gente participar dentro. Então, assim, eu sou muito dessa veia, entendeu, Fábio? Assim, é legal ser missionário digital? É. Só que a gente tem que mudar a postura. A postura, e eu falo de mim, a começar de mim. A minha postura tem que ser diferente. Porque se eu estou nesse voluntariado, né, que era a palavra que eu estava tentando achar, esse voluntariado de estar aqui pregando isso, né, vivendo isso, eu tenho que trazer isso também para a vida real. Não pode ficar só na internet, né? Existia um joguinho, né, quando eu era adolescente, cara,
como é que pode? Eu lembro disso. Era um joguinho virtual. Você tinha uma vida virtual ali. Era um joguinho, eu esqueci o nome. Gente, eu lembro disso. Né? É tipo um Tamagotchi, um trem assim, não era? Um negócio Você assim, tinha que dar comida para ele, ele fazia até cocô. Então, tinha isso aí, o Tamagotchi, e depois evoluiu, o Tamagotchi evoluiu para o computador, era tipo um clubezinho mesmo, cara. Você vestia um skin, né, que a galera do high-tech aí chama, um skinzinho, que é um bonequinho, e aí você ficava nos apartamentos. Um trem assim, não era? Um negócio era assim? Era um troço assim, muito... E era um negócio online, cara. Você tava ali com gente do mundo inteiro. Tipo assim, e você vivia uma vida virtual. Então, assim, ali você tava vivendo virtual. Você fazia troca. Tipo assim, você queria montar sua casinha, você trocava um móvel com o cara, ó, quer trocar aí? Você roubava, o cara, dependendo do negócio, porque você tinha trocas, né? Ah, não, eu te mando tantas moedas e você me dá esse sofá, entendeu? Era um negócio assim, aí o cara, não, pode mandar aí, manda 5 moedas. Aí você mandava 5 moedas, o negócio valia 20. Mandava 5 moedas, beleza. Aí você já pegava o sofá do cara. Uai, cadê as 15? Você deletava o cara. Entendeu? Você roubava o cara no online. Então você entende, a vida, e isso assim, cara, eu falo isso assim, é até interessante, né, esse link, porque, cara, eu tô falando isso, eu tô com 32, eu tô falando coisa de 17 anos atrás, entende? 17, 18 anos atrás, mas olha a mentalidade que eu tenho, né, a gente, você já tá indo também na flor da idade, né, Fábio? Você tá aí com seus o quê? 4.5. Então você é da geração ainda para trás da minha. A minha geração ainda tem essa mentalidade que, cara, isso já passou. Agora, e essa galera mais nova? Né? E a galera que vai assistir a gente aí, que tem criança ou adolescente dentro de casa, né? Ou até mesmo os adolescentes que estão vendo essa palestra, entenderem isso, entendeu? Não é só isso, gente. Não é só viver o virtual. Viver o virtual é o fantástico mundo de Bob, entendeu? Você não pode viver só o virtual. Você não pode ser só o missionário virtual que é o perfeito, que é o santo, né? E as suas ações? Aí a gente vincula o Carla Acutis, né? Que é o nosso santo virtual. Se Carla Acutis fosse só o santo virtual, e as ações dele para ele virar santo virtual? Né? Que ele não é o santo virtual, né? Estou usando essa expressão aqui, mas ele vai ser até beatificado agora, né? Esse ano. E ele fez muitos milagres, né? A igreja ela vai conseguir canonizar ele através dos milagres que ele fez no virtual. Então, assim, mas não foi só por causa do virtual. Né? Teve a entrega dele, teve tudo, né? Que ele teve na vida dele para se santificar. Então, mas, meu Deus, vamos virar santo? Não. Nossa, muito longe disso. Quem dera a gente virar santo. Mas a gente tentar se aproximar a isso, né? Eu acho que o caminho é por aí, né? Não é viver a vida intensamente no virtual e aqui fora ser santo. É ter equilíbrio das duas coisas, né? Então, o caminho é esse. Ok, Tiso, muito obrigado. Eu fico muito assim honrado com a sua coragem. Eu falei assim com o Tiso, né, antes de começar a formação. Eu falei, olha, hoje está sendo, né, Semana das Dores aqui em Minas Gerais, então é uma semana tipicamente
todo mundo está envolvido na evangelização, toda a igreja hoje tem missa, Tá todo tem mundo no online. celebração, está todo mundo lá, presencial, agarrado, né? Então, nós vamos ter aula hoje, eu. Mas, graças a Deus, a Ana também entrou outras pessoas, o Pedro está aqui gravando, e a gente já tinha conversado também com né, os alunos, e eles já falaram que já está pedindo o link da aula. E ele mesmo assim, né, por quê? Porque tem coração missionário, né, falou, não, bora lá, vamos, né, vamos gravar, vamos lá. Então, assim, Deus te pague por essa coragem, né, de pregar sem ter público, né, sem ter uma sala aqui online com 100 pessoas, com 200 pessoas. Não, você teve o seu amigo Fábio Machado, o Pedro, que está aqui silencioso, né, e mais 2 alunos que entraram, louvado seja Deus, e todos aqueles que vão assistir e que a gente vai compartilhar no YouTube também. Deus te pague por essa coragem missionária, que venha muitas outras missões. Estamos juntos. Né? Vou fazer as partilhas no WhatsApp, a gente tem muita coisa para conversar. Né? E aí eu quero as suas palavras final e que você conduza também a oração final. Acho que né, fica para mim como lição, eu vou postar até aqui no Instagram, né, que o missionário, né, o músico já está entre nós. É isso. Essa acho que foi a maior pegadinha de Jesus na vida. Na vida, entrar numa oração assim, Senhor, quem tu vai enviar? Você. Já tá aí. Já tá aí. Essa foi top. Senhor, quem que você vai enviar, Senhor, para essa missão? Você. Adoro. Desse jeito. Então, palavra final e oração final diz para nós, e Deus te pague. Volte sempre. Essa é a primeira turma da Trilha Francisco. Teremos novas turmas. Você será convidado. Tem outras surpresas aí que a Coriés vai fazer com você, mas eu vou deixar por ser surpresa. Ah, que bom, que isso. Eu agradeço muito, cara. Agradeço em nome do Fé Maior. Queria que os meninos estivessem presentes. Quem sabe, né? Na próxima aí, oportunidade, a gente faz um blend aí diferente e a gente troca mais experiências juntos. E com certeza tem muita coisa boa, muita história boa para contar. Mas assim, a gente agradece muito, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco da nossa história, né? Às vezes as pessoas, elas tiram conclusões, às vezes, da sua imagem, né? Então, não, poxa, não, quem é aquele menino ali da foto, né? Não, isso aí já tiram várias conclusões. E você, assim, desde o início, a gente sempre teve um tráfego muito bom, a conversa muito boa, não teve esse tipo né, a palavra não é essa, mas não teve esse julgamento inicial, né? De você só julgar a pessoa sem conhecer o conteúdo. Então, assim, eu agradeço muito pela parceria da Coriés conosco e também gratidão pelo convite, por acreditar no nosso trabalho e por acreditar na minha pessoa, de ter a capacidade de estar aqui hoje falando, que seja para 1 ou 2, que seja para 1000, né? Eu levo muito isso comigo, né? Quando a gente vai tocar, que seja ali, a gente brinca, que seja pro cachorro caramelo que tá ali vendo a gente, pro tio da esquina lá e a tiazinha lá da cantina. Mas a gente vai fazer o show para eles que estão ali. E se tiver 200, 500, a gente também vai fazer o mesmo show. Porque o nosso propósito é estar levando ali o carisma do Fé Maior. É a alegria, né? É a palavra de Deus de forma diferente, né? De forma que traga essa reflexão, né? Para dentro das pessoas, né? Que a vida não é sofrimento. E assim, a gente aprende muito com o Fé Maior todo dia. Eu falo que o Fé Maior veio pra gente. Pra gente. O Fé Maior, a gente fala disso. O que é o Fé Maior para você? É a minha forma de entender um pouco mais de Deus, né? É a minha forma de entender um pouco mais de Deus. Esse que é o Fé Maior.
Então, assim, é um presente para nós e a gente quer distribuir esse presente com vocês. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Conta com a gente, fica à vontade para chamar a gente. Lógico que tem as agendas a gente encaixa aí de um jeito, de outro, mas se Deus quiser a gente vai estar junto e faço essas palavras, as palavras dos meninos também, para estar sempre com a gente e acreditar, continuar acreditando, na verdade. É isso? Então, assim, amém, a gente agradece por essa noite, né? Eu gostaria de agradecer por essa noite, pela oportunidade de estar aqui, né? Que Deus sempre nos envie para falar sobre Ele, né? Falar sobre Deus, falar sobre as benfeitorias que Ele faz na nossa vida, né? E se você tiver alguma dificuldade, acredite que isso pode mudar. Acredite que isso pode mudar, né? Tenha de fato isso em sua vida, né? Tá muito difícil, né? A gente tá reclamando, a condição tá complicada, o dia tá curto, tá apertado, a saúde tá mais difícil, o dinheiro tá acabando, tudo isso. A gente bota todas essas preocupações, mas a gente esquece que se a gente confiar, que tudo isso pode mudar no estalar de dedos, a gente talvez reclamava menos, a gente talvez via um pouco menos de dificuldade. Então, que a gente confie mais, né, no agir de Deus na nossa vida, que a gente possa agradecer mais todas as nossas dificuldades, porque com certeza, eu tenho certeza que Deus sempre está olhando por nós. Se a sua dificuldade é maior que a minha, você pode ter certeza que uma hora a sua vitória vai chegar. E a minha vitória também vai chegar, porque quem confia nele nunca fica desamparado. Amém? Vamos rezar um Pai Nosso para fechar com chave de ouro esse dia, essa noite e essa aula. Amém? Amém. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, pessoal, dia 22 nos encontramos com o professor Paulo, né, ele é coordenador do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, de Divinópolis. Ele tem uma empresa especialista em tráfego pago e vai falar para nós sobre o silêncio e criatividade. Muito obrigado. Diz mais uma vez, estamos juntos. Vamos para o WhatsApp, nós temos que tricotar depois, partilhar muita coisa e simbora. Gente, vamos com fé. Vamos com fé. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.